Você se sente com um estufamento, com uma distensão abdominal que não passa, mesmo você modificando alguns alimentos, talvez excluindo esses alimentos? Sente um desconforto, uma alternância intestinal, às vezes as fezes saem no formato correto, às vezes mais pastosas, às vezes mais em flocos. Você sente aí também dores que não passam, um excesso de gases, mesmo com modificações alimentares. Você já sentiu algum desses sinais? Isso pode indicar, sim, fortemente, inclusive, disbiose. Agora você vai entender a diferença entre disbiose fúngica e disbiose bacteriana. O que quer dizer esse nome? Qual a diferença, de fungo, de bactéria? Como que a gente vai identificar a causa? E tratamento. O que é feito para tratar? Que é esse o objetivo aqui. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de conteúdos chamada Explicando a Síndrome Fúngica, onde eu explico o passo a passo aí para você entender como sair aí do fundo do poço, caso você esteja, ou caso você esteja entrando em contato com esse conteúdo agora e não quer que isso aconteça com você, quer fazer a prevenção, eu te convido a participar e ficar até o final. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu sugiro que entre ao vivo para poder perguntar, que no final eu seleciono aí algumas perguntas e tiro as dúvidas da audiência, dos leitores que estão aqui ao vivo. Muito bom dia, pessoas bem nutridas, como vocês estão? Espero que bem. Bom dia, Grace. Vamos com tudo. Outros sinais, gente, de disbiose, isso disbiose do corpo, que quer dizer desequilíbrio, são sinais muito semelhantes ao da síndrome fúngica. Por quê? Porque a síndrome fúngica é uma característica, é uma condição que se tornou uma consequência dessa disbiose aí com o passar do tempo. Só que muitas vezes a pessoa não sabe se ela tem uma disbiose fúngica ou se ela tem uma disbiose bacteriana. E os termos que vocês vão encontrar muitas vezes na internet ou no Instagram pode ter siglas também, então chamado de SIBO, de SIFO, e eu vou explicar melhor para tirar essas dúvidas para que você também consiga identificar se é isso que está acontecendo com você. Deixa eu fixar aqui o tema para quem entrar depois poder entender o que a gente está conversando. Vocês já escutaram falar sobre disbiose fúngica? Ou é a primeira vez? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Pronto, fixado aqui o nosso tema. Quando a gente pensa no funcionamento do nosso intestino, lá dentro tem em média 2 quilos aí de bactérias que são normais do meio, que a gente libera quando a gente vai no banheiro, e tem essa alternância da microbiota, chamado de microbiota, tudo aquilo que vive dentro de nós, porque nós somos hospedeiros. Então a gente tem um órgão à parte, digamos assim, que é produzido por essas bactérias que vivem dentro de nós. E a gente precisa dessas bactérias até para uma questão de digestão, de produção de vitaminas, então elas são naturais aí do processo evolutivo. Então toda a evolução da nossa espécie, a gente carregou aí trilhões de bactérias, de bichinhos, para que o nosso corpo fosse evoluindo também por uma questão digestiva. Conforme a gente entrava em contato com novos alimentos aí, a nossa evolução, a gente foi tendo uma adaptação dessa microbiota. E onde entra o fungo nessa história? Primeiro vamos entender o que é a disbiose bacteriana. A disbiose vem provavelmente aí, quando a pessoa fala assim, eu estou num quadro de disbiose, isso mostra muito mais desnutrição, falta de nutrientes, falta de inclusão, do que normalmente se pensa, é só o excesso, tem que tirar. Então, a inclusão está em falta, há uma falha. E o que aconteceu ao longo da jornada dessa pessoa que entrou num quadro de disbiose reflete muito no uso de medicações que muitas vezes a pessoa nem sabia que ia impactar nos bichinhos que vivem dentro dela. Claro que a jornada é muito longa, para a gente entender toda a nossa microbiota, característica dela. Quem entrar no desafio vai aplicar testes para conhecer um pouco mais a microbiota, então a partir do dia 18 vai ter um teste ali de passo a passo, mas eu adianto aqui a vocês que isso vem desde a nossa infância, o contato com a natureza, a gestação da nossa mãe, inclusive a gestação ali da nossa avó, a microbiota do parceiro, claro, do pai, do avô, enfim.
e todo ali o contato também com um ambiente para favorecer o crescimento de tipos diferentes de bactérias. Então, o alimento que você ingere é o que vai determinar quais são as bactérias que vivem dentro de você, dentro de mim, de todos nós. E o uso excessivo de medicações, então antibiótico, anti-inflamatórios, corticoides, aí os inibidores de bomba de prótons, então o famoso omeprazol, pantoprazol, tudo isso pode impactar, dependendo da frequência da repetição do uso dessas medicações, a microbiota. Então, eu já adianto que uma mulher que usa o anticoncepcional, eu utilizei, tá, gente? Então, 10 anos, 15 anos, vai ter um impacto na microbiota? Vai. E se não cuidar da terapia nutricional, adaptação de suplementos, de nutrientes aí durante a fase do uso da medicação, o impacto pode ser maior. E aí, isso são os gatilhos para ativar uma disbiose, tá? Isso é a disbiose bacteriana. Sheila, então como que eu tenho que tratar a disbiose bacteriana? Eu estou nesse quadro, o que eu faço? A classe médica, tá, entra quando há uma disbiose bacteriana muito severa, com quadro principalmente de diarreia. É feito exames para identificar se há alguma bactéria muito grave ali, como por exemplo o Clostridium, né? Difficile, o nome já diz. Quando há a presença desse bichinho, a classe médica entra com o quê? Com antibiótico, para tratar essa bactéria. Mas aí pensa, não estou falando que é errado, mas pensa aqui comigo. Se eu estou já num quadro de disbiose, se eu já venho ali de uma história que não está favorecendo as minhas boas bactérias, coisas aconteceram e provavelmente eu estou num quadro de desnutrição, eu como, mas aquilo que eu como não é o suficiente para nutrir a minha célula da minha fase de vida. Então, falta a inclusão e não apenas exclusão. Entrar com um antibiótico para tratar uma bactéria não quer dizer que vai sanar o problema. Então, esse é o primeiro ponto. E é isso que muitas vezes acontece aí num quadro de disbiose bacteriana, tá? Disbiose fúngica, como que a gente diferencia da disbiose bacteriana? Já adianto a vocês que é muito difícil, tá? Uma pessoa ter um quadro de disbiose fúngica e não ter também um quadro de disbiose bacteriana, porque as características são bem semelhantes. Então, a presença do uso de medicações, muitas vezes a falta de nutrientes aí na rotina alimentar, a pessoa que repete muitos alimentos, que não tem ali um ciclo alimentar, né? Troca-se ali os alimentos para ingerir nutrientes diferentes, até uma questão da digestibilidade. Então, a pessoa muitas vezes come, mas não consegue aproveitar, digerir os nutrientes, porque a produção de ácido clorídrico não está suficiente. O muco intestinal, a gente tem uma produçãozinha de muco que também favorece a absorção ali de nutrientes, os sais biliares. Então, a gente libera várias coisas, gente, para poder fazer a digestão e o aproveitamento de nutrientes. Então, quando a pessoa chega com essas queixas que não passam, porque é diferente o seguinte, diferente eu comer uma coisa pontual e aí eu ficar com aquilo ali fermentando, borbulhando, que eu sei que é ocasionado por algo pontual que eu fiz de diferente na minha rotina. Então, isso é pontual, não quer dizer que isso vai acontecer todos os dias da semana. Mas quem está num quadro de disbiose apresenta essas queixas todos os dias. Então, é uma alternância intestinal com muita frequência. Então, às vezes quadro de diarreia, às vezes o intestino preso. A distensão abdominal causa muito incômodo. Os gases que são normais, que a gente precisa eliminar, né, gente? É normal, é natural, mas muitas vezes a pessoa tem uma produção muito excessiva e mau cheiro, fede, né? Fede demais. Então, isso indica ali uma proliferação ali de bichinhos que não são tão bons. Então, isso são características de um quadro de desequilíbrio. Então, a SIBO e a SIFO, SIBO é supercrescimento de bactérias e SIFO, supercrescimento de fungos, estão ali juntas nesse processo. Você provavelmente escutou muito falar de bactérias. Tá com desbiose bacteriana, trata com probiótico. Mas se isso fosse uma linha de frente aí correta e assertiva, não tinha-se mais problema de desbiose, vocês concordam? Então, esta a solução, então entro com isso aqui, tá super resolvido. Mas não resolve porque a característica principal desse problema é uma desnutrição associada com um problema de absorção e precisa ser tratado com uma terapia nutricional. Que é isso que eu coloco lá no método para que seja feito esse reconhecimento e esse passo a passo via alimentação e, se necessário, também via suplementação,
para que o corpo possa se recuperar e possa entrar em contato aí com alimentos de difícil digestão sem causar aí nenhum problema, nenhum desconforto. Porque esses sinais e sintomas que eu relatei aqui para vocês, eles não são normais e não devem permanecer no hospedeiro. A gente não tem que viver com esses sinais e sintomas. Algo pontual que aconteceu por uma situação é uma coisa. Viver assim não é normal. Tem que tratar para você ter uma excelência aí na sua vida, para você ter a sua energia de volta, controlar irritabilidade, problemas de comportamento também que estão altamente aí relacionados com esse problema de alteração da microbiota, dos bichinhos que vivem dentro de nós. E eliminação, gente. A gente precisa eliminar aquilo que não serve para o corpo. Então, se não é eliminado todos os dias, o processo de tratamento também envolve isso. Tem que ir ao banheiro todos os dias, tá? Tem que estimular a motilidade. O que isso quer dizer, Sheila? É o movimento ali dos intestinos. Então, a gente precisa mexer, fazer com que o peristaltismo aconteça. Esse movimento, muitas vezes, ele fica mais devagar. Tem pessoas que têm esse movimento dos intestinos mais devagar, por isso que demoram mais para ir no banheiro. E já conto para vocês aqui também, já adianto, como que a gente pode fazer o tratamento de um intestino que não está funcionando muito bem. Vou dar algumas orientações para vocês aqui no final. E exemplos do que pode também causar essa desbiose que talvez você esteja fazendo aí e você já consegue resolver isso, consertar. E quando você entrar no desafio dia 18, quem não está inscrito no desafio é gratuito e online, tem um link no perfil, você já vai ter uma bagagem aí pré-desafio que vai te ajudar bastante a entender melhor os detalhes aí da síndrome fúngica, tá, gente? Porque tudo isso aqui que eu estou conversando com vocês, juntando os pontos, são característicos de uma condição que é a síndrome fúngica, que é o conjunto de sinais e sintomas. Então, o intestino, essa base, esse crescimento fúngico associado com essa alteração bacteriana, ela leva a outros sinais e sintomas que não necessariamente são a níveis intestinais, que a pessoa vai poder ali sentir em qualquer parte do corpo e pode refletir ali em algum momento na pele, no cabelo, na unha, tá? Na boca, pode até impactar aí também na questão do hálito, enfim, envolve vários fatores, tá certo? Disbiose fúngica, pela classe médica, aqui em questão de curiosidade para vocês, quando é identificado o supercrescimento de fungo a nível intestinal, além dos sinais e sintomas, a classe médica trata com fluconazol. É esse o padrão, tá, gente? Um antifúngico, assim como a bactéria tratada com antibiótico, tem fungo, trata com antifúngico, tá? É esse o padrão, assim como alergias, é colocado corticoide. É protocolo padronizado, normalmente é assim que é feito. Mas eu adianto também aqui e reforço a vocês que se eu não entro com terapia nutricional, vocês concordam que eu estou enfraquecendo um corpo? Entrando só com uma medicação, com uma linha de frente de medicação, como que eu vou fortalecer o hospedeiro? Nós somos o hospedeiro para manter bons bichinhos convivendo aqui dentro de nós, que a gente precisa dessa boa relação, porque a gente não tem como eliminar totalmente eles. Então, a gente precisa conviver bem com esses bichinhos. Só que eu mando ali uma medicação para tentar fazer uma limpeza e eu não sei o passo a passo para recuperar o lado de dentro, para recuperar as células do intestino. As células do intestino é como se fosse essa camadinha aqui da nossa bochecha. Quando a gente passa a língua, ela é lisinha assim, e às vezes quando a gente vai entrando em contato aí com todas essas medicações e também com alimentos que não favorecem muito a nossa mucosa, ela vai ficando cada vez mais áspera, tá? Então ela vai ficando com defeito. E o bom disso é que o alimento recupera, tá? A medicação não tem capacidade de recuperar essa mucosa. A medicação, ela pode lidar com o bichinho ruim que está vivendo ali dentro do seu corpo, mas que ele pode voltar, porque se o seu corpo, se o seu batalhão não estiver fortalecido, é um vai e volta. Então o bichinho vai lá e volta a crescer, porque fungo, gente, fungo é oportunista. Tem oportunidade, ele cresce, tá? É igual a frutinha que deixa ali em cima da mesa. Deu oportunidade, o fungo cresce. Isso mostra que é um alimento que é in natura, tá? Isso não é um mau sinal, porque fungo gosta de coisas naturais do meio, tá? Por isso que ele cresce em fruta e não vai crescer em margarina, por exemplo. Você não vai ver fungo em margarina. Fungo é inteligente, viu, gente? Sabe crescer onde é bom, né?
Bom, então, disbiose bacteriana é muito semelhante com a disbiose fúngica, tá? Então, esses são 2 pontos. Normalmente, quem tem a disbiose fúngica, a pessoa pode ter aí também uma prevalência alta da disbiose bacteriana. O tratamento é feito para corrigir os dois. Eu falo mais voltado para a síndrome fúngica porque os sinais e sintomas característicos são mais fortes. E aí você corrigindo o crescimento de fungos, você dá oportunidade para as boas bactérias crescerem. E aí fica legal, o seu corpo se equilibra, você volta a se fortalecer. Tá? É esse o objetivo. Agora, se há muito fungo, o fungo ele forma um biofilme. Então, é como se fosse... como se eu quisesse limpar ali a tinta de uma parede que é aquelas tintas que não saem de jeito nenhum, tá? Então, esse biofilme se torna resistente muitas vezes a antifúngicos tradicionais. E por isso que há classes de suplementos e de alimentos que favorecem essa quebra de biofilme. E eu quebrando esse biofilme, nutrindo o corpo, eu elimino as toxinas do fungo e favoreço ali para que as boas bactérias voltem a cuidar do meio. Por isso que só tomar o antibiótico não, gente. O probiótico não vai funcionar. Porque se eu não corrijo ali esse biofilme, se eu não faço a terapia nutricional, não adianta colocar novos hospedeiros, então colocar novos moradores dentro de uma casa que ainda não está construída, que ainda não está reformada. Então, é igual você ir morar numa casa que não tem piso, que não tem cama, que não tem pintura na parede, que está ali só no cimento. É isso que acontece quando eu coloco só um probiótico. Eu tomei antibiótico, deixa eu tomar um probiótico aqui que vai resolver. Não vai, tá? Infelizmente não vai. Tem que tratar, tem que fazer a terapia nutricional associada. O que pode piorar, agora vamos falar da piora da disbiose, que você pode, a partir de hoje, já fazer essas alterações e também compartilhar essas informações com quem vive com você, com as pessoas que você se importa, que vão refletir também no teu meio, porque a gente, as pessoas que a gente convive, isso tem bastante interação com a nossa microbiota, tá? O parceiro tem bastante interação, não quer dizer que seja culpado de nada, tá, gente? Mas é a questão de relacionamento ali dos alimentos, a troca de microbiota também pela boca, região íntima, então tudo isso influencia. Então é importante que esteja em sintonia com as pessoas que você vive. Então compartilhe essas informações, manda esse conteúdo para que a pessoa entenda também, né? Uma amiga também, tudo isso pode fazer sentido para outras pessoas. Então, o que você pode fazer a partir de hoje se o seu intestino não está funcionando muito bem? A questão desse movimento que eu falei para vocês, do vai e volta do intestino, vocês se perceberem que não está funcionando, está um pouco mais preso, o ideal é que você faça um movimento todos os dias. Que tipo de movimento? O movimento do corpo, tá? Não adianta fazer 2 a 3 vezes por semana movimento do corpo que não vai estimular os intestinos a excretar essas fezes. Então, o exercício não precisa ser de alta intensidade, precisa que você tenha atividade física, que é diferente de exercício físico. Então, a atividade física é um movimento. Então, se você andar 30 minutos, um exemplo, já é o suficiente para você estimular esse peristaltismo. Esse é o primeiro ponto. Pode parecer simples, mas se você parar para pensar, final de semana, feriado, às vezes nas suas férias, você estimula esse movimento? Então, isso já vai favorecer para que você elimine aquilo que talvez esteja preso aí que não te faz bem, tá? O segundo ponto é a recuperação dessas células intestinais. No método eu explico todo um passo a passo completo, mas algo simples que talvez você já possa fazer aí caso o seu intestino não esteja funcionando bem, é você colocar algum tipo de alimento que ajude a fortalecer essa mucosa, que eu dei como exemplo, que é essa camadinha aqui que a gente tem na bochecha, tá? Essa partezinha lisa que é semelhante ao do nosso intestino. Não são iguais, tá, gente? Mas é só como exemplo. O óleo de coco, ele ajuda nessa recuperação. Como ele tem um papel antimicrobiano, ele tem o poder aí de ajudar a estimular a recuperação dessas células, tá? Então, é uma sugestão que você possa fazer aí essa inclusão desse óleo de coco extra virgem de boa qualidade, tá? Que o extra virgem tem diferença de um virgem, porque extra virgem é extraído a frio, então preserva os nutrientes. Então você pode começar fazendo um uso de uma colher de sobremesa de manhã e depois aumentar para uma colher de sopa para ajudar nessa recuperação. Então são atitudes simples nessa fase inicial do processo
que você já pode ir recuperando a sua desbiose. Agora, gente, não adianta a gente focar em melhorar a desbiose se manter o contato muito excessivo com ultraprocessados. O que seria um ultraprocessado? Seria um alimento que ele tem alguma alteração que não é natural do meio. Então, por exemplo, ao invés de comer a fruta, a pessoa às vezes tem medo de comer fruta porque está numa dieta, recebeu alguma orientação específica, mas toma suco. O tempo todo está tomando suco. Então, isso é ingerir um alimento ultraprocessado. Não é interessante para a tua recuperação. Para a tua recuperação é interessante que você coma a fruta, o alimento íntegro, tá? E não necessariamente você precisa aumentar aporte de fibras, porque muitas vezes quando está no quadro de desbiose fúngica e bacteriana, se você coloca fibra demais, isso pode fermentar, pode aumentar a distensão abdominal, aumentar os gases e não ajudar na recuperação. Não tem nada a ver com aquela tabelinha do FODMAP que tem que retirar aqueles alimentos. Não, a estratégia terapia nutricional para síndrome fúngica é outra coisa. Mas o que eu adianto aqui é que às vezes colocar muita receitinha com aveia, com psyllium, com muitas sementes juntas, pode piorar essa distensão, esse inchaço. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, gente, a questão da mistura dos alimentos quando você está na fase de recuperação. Então, misturar muitas proteínas com muitos carboidratos, isso dificulta o processo de digestão, porque por algum motivo a sua produção de ácido clorídrico pode não estar legal, por isso que você desenvolveu esse quadro de desbiose. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá, gente? Quando eu estava no meu quadro de síndrome fúngica, eu estava no quadro de desbiose. Então, isso faz parte e recupera. O bom disso é que a gente consegue recuperar. Então, quando você vai fazer ali o seu processo de recuperação, você tem que pensar que se você coloca ali arroz, feijão, carne, coloca muitos vegetais, coloca sementes, tudo isso misturado, vocês concordam que para fazer a digestão é mais difícil porque tem muita coisa junta? Então, se eu como uma proteína vegetal e misturo com uma proteína animal, eu estou dando mais trabalho para o corpo. Então, quanto mais simples as minhas refeições, menos misturas durante a recuperação, fica mais fácil esse processo. Então, essas queixas, muitas vezes de prevalência aí de desbiose que não melhora, estão mais caracterizadas a não ter uma correção correta de todo esse passo a passo. Isso que eu mostrei aqui para vocês é a pontinha do iceberg, tá? Tem muito mais detalhes da parte do fígado, da parte aí também do processo digestivo, dessa recuperação aí, eixo, boca, intestino, que precisa ser feita. Mas você já aplicando, carregando essas informações aqui hoje, e isso com certeza vai contribuir aí para sua melhora da desbiose, tá? Então evite fazer essa mistureba, tá? Clássica, que claro que a gente foi ensinado muitas vezes na infância, mistureba no bom sentido, tá, gente? Mas que num processo de recuperação, lembra sempre que recuperação é como se você tivesse semelhante a uma pessoa que está ali num hospital, num processo de recuperação. Quando a gente está num quadro de desbiose, a gente não está num hospital, a gente não está numa cama, mas a gente está em recuperação. Então a gente precisa respeitar, dar férias para o processo digestivo. E para eu controlar uma síndrome, que é a nível intestinal, que é aqui no intestino que a gente precisa mexer, para favorecer também o crescimento de boa bactéria, eu preciso pensar em todos esses detalhes, tá bem? Deixa eu olhar agora as perguntas de vocês. Fez sentido aqui o que eu falei para vocês até agora? Outros exemplos, tá, gente? De ultraprocessado, além do suco e da fruta, que é muito frequente, que as pessoas fazem muito uso disso, inclusive durante a fase de recuperação. Suco que eu tô falando de frutas muito doces, não tô falando de um suco, por exemplo, de maracujá, de acerola, né? Tô falando de sucos extremamente concentrados, né? Por exemplo, uva, melancia, sucos como manga, laranja, tá? Tem que tomar cuidado. Também limão no quadro de síndrome fúngica, tá? Tudo isso tem que ser observado por conta de reação, de estímulo, tá, gente? De crescimento fúngico na fase de terapia nutricional, tá bem? E também para controlar a insulina, tá? Um outro ponto bem importante. O que favorece o crescimento de fungo no intestino também é uma insulina alta. Às vezes você foi ali no médico e o médico pediu glicemia e não solicitou a sua insulina. É bem importante que você tenha a insulina para saber se o que você está comendo está sobrando em termos de energia no seu corpo. Então tem duas formas da gente observar isso.
que é a insulina e o triglicérides. Então, a insulina tem que estar abaixo de 8, tá? Abaixo de 7, 8, e o triglicérides abaixo de 100, tá? Você não precisa fazer exames para saber isso. Olhando muitas vezes nos alimentos que você mantém com bastante frequência ali na sua rotina, já é possível identificar se você está com uma insulina mais alta, tá bem? Outro exemplo de ultraprocessado que pode piorar o quadro de disbiose é a questão de consumir muito, tá, gente? É muito, é o excesso, tá? De alimentos de farinhas. Então, por exemplo, tapioca é diferente da mandioca. Quer dizer que eu não posso comer a tapioca no processo de recuperação da síndrome fúngica? Pode, não tem problema algum. Agora, só comer a tapioca sempre, 7 vezes na semana, 2 vezes ao dia, isso é um alimento ultraprocessado. Então, pode desfavorecer a sua recuperação. É o excesso e frequência, tá? Outro exemplo é a questão dos embutidos. A proteína, se você comer ali separada, se você está com dificuldade de digerir proteínas juntamente ali com os carboidratos, se você separa no momento das suas refeições, facilita esse processo, é uma coisa comparado com embutidos. Então, comparado com um peito de peru, um presunto, tá? Desses ultraprocessados, tá? Aqueles que tem muito ingrediente na composição. Então, tudo isso piora aí a disbiose. O excesso também, gente, não só das questões das medicações, mas tudo aquilo que tem aditivo nos alimentos, que dura muito tempo no supermercado, pode piorar o seu quadro aí de disbiose, porque não é natural do meio. Então, durante a terapia nutricional, isso é o básico, tá? Isso é pra vida, tá? Não é só durante o tratamento da disbiose, tá bem? Mas o principal ponto aí que eu reforço aqui é a questão da fruta. A fruta pode comer, a fruta, ela está aqui para regular o meio, tá? O problema está em colocar frutinha seca, em colocar suco, isso sim pode dificultar aí o seu processo de recuperação. Bom, acho que eu falei tudo aqui para vocês da explicação que é disbiose fúngica bacteriana e agora vamos para as dúvidas de vocês. Ó, a Joyce colocou aqui, tive muita coceira no ouvido há 15 dias atrás forte que chegou a infeccionar, entrei com antibiótico e anti-inflamatório. Depois de 7 dias tive uma queda de pressão que parei no hospital, é síndrome fúngica? Só a coceira no ouvido isolada não é sinal de síndrome fúngica, porque síndrome é o conjunto. Então, você precisa analisar outros sinais e sintomas. Eu te convido a fazer parte do desafio, que lá você vai entender os detalhes disso. Então, você vai aplicar os testes, estará lá comigo interagindo também. Então, você vai poder retirar essas dúvidas. Para quem não sabe, para fazer a inscrição do desafio, tem um link no perfil, tá? É importante que faça a inscrição para você receber o material, porque não vai aparecer aqui no Instagram, tá? Os materiais, é tudo para quem fez a inscrição. É gratuito, tá, gente? Não tem custo. A Adri colocou, tenho vários desses sintomas, tô cheia de pano branco, gente, é micose, tá? De pele. E 2 vezes, já tratou 2 vezes, mas sempre volta. Acordo todo dia cansada e irritada, mas à noite melhora. É característico de síndrome fúngica, tá? O que eu sugiro a você é fazer algo diferente do que você já sempre fez. Se o que você sempre fez, que você tratou 2 vezes, foi medicação isolada, você já percebeu que não é esse o caminho isolado. Você precisa fazer aplicação ali da terapia nutricional. Sheila, como que é feito essa terapia nutricional? Isso, a parte completa, gente, é dentro do método. As orientações que eu ofereço aqui para vocês já são aplicáveis. Tudo que eu falo aqui que vocês podem já fazer, isso faz parte da terapia nutricional. Agora, o passo a passo certinho, com todas as informações de suplementos e com a minha mentoria, isso é dentro do método. Mas aqui eu vou dar auxílio. Assim como hoje eu coloquei aqui as dicas do que você já pode fazer para ajudar o seu quadro de disbiose. E a Adri já pode aplicar isso, que vai ajudar no caso do pano branco também. A Nilvane colocou, Sheila... Ai, deixa eu descruzar aqui minha perna, gente, que meu pé dormiu de ficar sentada na mesma posição. Tô aqui no chão. Devo parar o corticoide nasal para tratar a disbiose? Provavelmente, Nilvane, você faz uso crônico, né? Contínuo desse corticoide. O que você precisa conversar, alinhar com o seu médico é se há realmente a necessidade do uso desse corticoide para sempre, tá? Se ele passou essa mensagem para você, eu sugiro que você pegue a bula desse remédio, leia a bula e olhe com carinho para o que você já fez até hoje da sua nutrição.
Se você ainda não aplicou um passo a passo para corrigir a sua nutrição, é esse o motivo de você estar usando o corticoide. Então, quando você tratar a sua nutrição, eu arrisco dizer que você pode largar esse corticoide, tá? Então, você não para antes de começar um tratamento nutricional e de estar bem alinhado com o que você quer seguir daqui para frente. Qual é o caminho que você quer para o seu futuro aí em pouco tempo? Futuro que eu digo, futuro, gente, é o próximo mês. O que você quer ainda para 2021? A Pra colocou aqui, candidíase de repetição, o que fazer? Tudo que eu falo aqui para vocês, por mais que o tema seja muito específico, por exemplo, hoje desbiose fúngica, que pode parecer que é muito distante do que é candidíase, mas isso já é a orientação, uma pontinha ali do iceberg de como tratar a candidíase, tá bem? Então, tem que rever aí todos os materiais que eu coloco aqui para vocês são para ajudar no quadro aí de infecções de repetição relacionados à síndrome fúngica. Adriele, amo comida colorida, mas não gosto muito de muita mistura, não me sinto bem. É isso, a comida colorida, gente, quando é passada essa informação de reeducação alimentar, é pensando em saúde pública. O que é a saúde pública? Sheila, o que quer dizer isso? Eu estou pensando numa população que tá ok, que não tá com nenhum problema de saúde, então come de tudo um pouquinho, tá? É basicamente essa orientação que é passada para a população em nível geral. Mas quando eu penso numa recuperação, numa excelência no tratamento, em algo que eu quero eliminar, eu não posso usar uma orientação de saúde pública, assim como eu não posso usar uma orientação de nutrição esportiva para tratar a síndrome fúngica. Tá? Então, receitinhas. Então, eu sigo lá um perfil que passa umas receitas fit bem legal. Vou começar a usar essas receitas porque isso vai me ajudar a melhorar a minha saúde. Melhorar a saúde é uma coisa, tratar síndrome fúngica é outra coisa, tá? São tratamentos bem diferentes, tá? Porque o melhorar a saúde é muito amplo. O que da saúde você quer melhorar? Quais são os pontos? O que você rastreou que está com problema? Porque às vezes a pessoa fala, Sheila, eu só quero emagrecer, eu só quero ganhar massa magra, por exemplo, mas há outros aspectos a serem tratados. Aí tem que ver o que é a prioridade para a pessoa, tá? Às vezes a prioridade é o peso, mas se o corpo está doente, o peso não vai melhorar. E aí fica aí, não vai e volta, tá? A pessoa não conquista aquele objetivo. Isso pode acontecer também com a massa magra, tá? A Gabi colocou, quando a digestão está voltando ao normal, pode ser um sinal de recuperação do intestino também? Sim, Gabi. É uma forte sinalização, tá bem? Elisane, na recuperação, pó de bolacha de arroz integral é um alimento processado, tá? E no início do ciclo, eu sugiro evitar. Quanto mais nesse início do ciclo, que eu digo na fase das 3 semanas, dos 21 dias, tá bem? O limão, tem gente perguntando aqui por que faz mal, é por questão de estímulo da histamina, tá? Então, isso é como se o nosso sistema imunológico estivesse mais agitado. Há vários alimentos que podem fazer isso, mas hoje já se sabe pela experiência clínica, principalmente a doutora Denise Carreiro orienta isso pela experiência profunda dela nesses casos, tá? E eu, pela minha experiência aí de 11 anos atendendo, as pessoas mergulham no limão como se não houvesse amanhã mesmo. Então, todo dia de manhã, toda hora, em tudo, seja na caipirinha, seja no shot matinal, seja na salada. Então, é limão para todo lado. E essa questão de repetição e de frequência pode estimular, pode piorar o quadro. Aí, o grupo do limão e da laranja, tá? Tem um tempo, tem uma fase, não é para sempre, tá, gente? Por isso que terapia nutricional tem data para começar e data para terminar. Então, você segue ali um passo a passo com uma correção dessas frequências e repetições, tá bem? E existem vários tipos de limão, mas as pessoas têm uma condição de escolher só o Tahiti pela questão da facilidade também, né, dos mercados. Mas tem vários tipos de limões aí que depois você pode fazer ciclos com eles, tá? É tão bom, né? Um limão siciliano. Eu gosto daquele limão cravo, que delícia, é muito bom. Gisele colocou, pensei que estava falando do suco de caixinha, qualquer suco, tá? Suco natural, suco de caixinha, suco concentrado, suco em pó, nem se fala. Suco, gente, é assim, para alguma situação especial ou se você precisa de uma demanda de energia muito rápida. Então, por exemplo, um atleta que precisa tomar ali alguma coisa porque ele vai fazer uma explosão no treino dele, ou então porque vai
treinar muitas horas, aí faz mix de carboidratos. Por isso que há essa carga de carboidrato na vida de quem faz muita atividade física. Na nossa vida, que a gente faz muita coisa sentada e às vezes faz exercício meia hora, 1 hora por dia, essa carga de energia muitas vezes não se faz necessária. É muito melhor você comer o alimento in natura, você pegar ali a banana, comer a banana, a fruta íntegra, tá? E no momento especial, após a terapia nutricional, aí é outra coisa. Se você decidir tomar o suco, aí é uma decisão sua, não tem problema. Mas durante a terapia nutricional ou durante o seu objetivo de conquistar, aí abaixar a sua insulina, controlar aí o seu pico de glicose, tá? É importante você comer fruta, tá bem? Comer a frutinha. Cristiane colocou, suco de frutas vermelhas não teria problema, certo? Quando é baixo o índice glicêmico, não tem problema, tá? Agora, quando é alto, como eu dei o exemplo da laranja, da manga, aí são uva principalmente, tá? É problemático sim, tá bem? Por isso que eu dei o exemplo do maracujá, tá? Então, o maracujá é uma fruta que é baixa em termos de índice glicêmico. Bom, a questão da digestibilidade aqui que vocês estão perguntando do prato, a mistura, tá, gente? Então, proteína, 2 exemplos, proteína vegetal e proteína animal. Para quem não sabe, proteína vegetal são as leguminosas, é o grupo do feijão. Então, se você está numa fase de recuperação de terapia nutricional, nesse momento, isso é uma informação pontual, tá, gente? Passo a passo, não dá para explicar aqui por conta do nosso tempo. Mas já dá para entender que essa mistura, durante a fase de recuperação, durante o ciclo, não é interessante, tá bem? Bom, deixa eu ver aqui. No meu caso, de desbiose intestinal há 1 ano, todos os dias, às vezes, não dá tempo de chegar ao banheiro. Então, no caso de diarreia, de fezes pastosas, isso é um grave sinal porque você não consegue absorver bem nutrientes. Então, se você está sempre com as fezes pastosas, é tão ruim quanto as fezes endurecidas, aquelas fezes em flocos. Precisa fazer a correção disso. Sheila, como que é feita a correção? Dentro do método é ensinado isso? Sim, tá? E se você continua nesse quadro de fezes pastosas, você vai ficando cada vez mais desnutrida. Na fase inicial, eu até sugiro entrar com suplementação vitamínica para você se recuperar mais rápido, tá? Então, é uma indicação que eu faço. Cristiane perguntou se o óleo de jejum no primeiro momento, tá bem? Mas depois, claro que você pode utilizar para fazer suas receitas sem exagero. Tira óleo ultraprocessado, soja, canola, milho, tá? E usa sempre na sua casa azeite extra virgem e óleo de coco extra virgem, tá bem? É isso que você precisa ter na sua casa. Você não precisa comprar mais nenhum outro tipo de óleo. A Rita perguntou, o método é válido também para Portugal? Sim, para qualquer lugar do mundo. Então, você pode assistir de qualquer lugar, tá bem? E dentro do método você tem o meu suporte, tá? Então, conforme você vai aplicando passo a passo, eu estarei lá para te dar o suporte. Então, independente de onde você esteja, eu te dou assessoria. Bom, deixa eu ver aqui. Fibromialgia tem relação com síndrome fúngica? É uma condição a fibromialgia. E aí você tem que olhar também os outros sinais e sintomas. Assim como a autoimune, ela está relacionada com o quadro de síndrome fúngica por conta da questão intestinal, que é isso que foi explicado aqui hoje, a fibromialgia pode ter uma relação. Aí eu sugiro você entrar no desafio para aplicar os testes, que lá você vai entender de forma profunda o que está acontecendo aí do outro lado, tá, gente? Porque cada um é especialista em si. Só a gente sabe o que está acontecendo com o nosso corpo todos os dias, só a gente sabe dos nossos desconfortos, das nossas dores, das nossas sensações. Todos esses detalhes, muitas vezes passa ali batido no seu dia, mas quando você está aplicando os testes, está fazendo ali o preenchimento de um questionário, você começa a observar com mais detalhes. E tudo isso faz muito sentido para você rastrear aí o seu metabolismo, entender o seu quadro de desbiose e de síndrome fúngica, tá? Então, no desafio, a gente faremos isso todos juntos, né? Para quem está lá no desafio. A Nick colocou aqui, tudo que eu me alimento dói. A barriga, cólica, tenho purido no corpo, estou com alergia de tudo, até de remédios. Você precisa, Nick,
pensar na solução agora. Você já sabe o que causou, o que está causando, o que você está sentindo. Agora vamos focar na solução para você sair dessa situação, tirar essa neblina aí da tua frente, tá bem? Te convido fortemente a participar do desafio que vai sim te ajudar, tá? Mas precisa fazer algo diferente. Não adianta, a gente entender um problema, entender uma dor, saber que tá acontecendo uma coisa errada no corpo, entender, né, avançar ali, ter o despertar, mas não agir, não fazer algo diferente. O algo diferente não tem que ser doloroso, não tem que ser sofrido, ele precisa ser entendido, tá? E ser apreciado o processo. O processo de recuperação, quanto mais a gente abraça, quanto mais a gente vibra positivo para ele, mais rápido vem os resultados. Então, quanto mais a gente focar ali na dor, tá difícil, tá sofrido, eu já fiz de tudo, não resolve, eu estou ainda olhando para aquilo que foi feito, mas que aqui na nossa conversa sobre medicações, sobre o excesso de medicações, a gente já entendeu a causa. Eu passei por isso também, gente. Quando você olha para trás e você fala, nossa, já passei por muita coisa. Então, isso que aconteceu foram os gatilhos que foram se ativando ali no passar das décadas. E tudo bem. Às vezes pode ter acontecido isso nos últimos 30 dias, não foi as décadas, cada pessoa tem sua história. E tudo bem, o que importa é daqui para frente. Então, agora, em 2021, dá para ser feito diferente, mas precisa virar aí a chavinha da ação, tá? E essa ação, gente, quando a gente faz isso sozinho, é difícil mesmo, tá? Quando a gente não tem um suporte, quando a gente não tem para quem perguntar, quando a gente não tem para quem como interagir, falta manter a chama acesa. Por isso que também dentro da plataforma eu fiz um clube para a gente manter essa chama acesa do tratamento, assim como eu mantenho a chama acesa aqui com vocês, fazendo as lives, os conteúdos todos os dias para explicar o que está acontecendo. Estou impulsionando, mostrando para vocês que há um caminho diferente, mas a ação não depende de mim. A ação depende de vocês, mas com o meu suporte, com o meu auxílio. Então, é a gente trabalhar juntos, tá? Então, cada um fazendo a sua parte, dá certo. Dá certo sim, tá, gente? A Fernanda colocou aqui, desde 2014 com sintomas. Nenhum médico nunca me falou essas coisas. Muitas vezes a classe médica, ela desconhece ela não tem ali um aprofundamento por não se atualizar, tá? Nos últimos 10 anos houve um boom sobre os estudos aí de microbiota de intestino. Então, às vezes, o médico que você foi não está atualizado, tá? Isso pode ter sido a causa. E também porque não tem conhecimento de nutrição, tá, gente? Não é todo médico que tem conhecimento de nutrição, porque nutrição não é ensinado na faculdade de medicina, tá? Farmacologia, a gente estuda. Eu estudei farmacologia. Não quer dizer que eu seja especialista em medicações. Eu entendo uma parte, né? Mas eu não entendo de forma profunda, assim como o farmacêutico não entende de forma profunda da alimentação. E o médico, a medicina convencional é dor, tratamento do sintoma. Então, tá doente, qual é o remédio, tá? Isso, claro, gente, tô falando de uma forma generalizada. Não são todos os médicos que são assim. Há incríveis profissionais, mas que realmente não é algo fácil de achar, principalmente num convênio. A Ká colocou, há 4 anos estou com isso. Acho que é a comida. Sim, tem forte relação, tá bom? Sobre infecção urinária, micose, queda de cabelo, etc. Entrei no desafio. Maravilhosa, Cleo. Vai fazer muito sentido para você. Esses são sinais fortíssimos de síndrome fúngica, característicos. Então, o desafio aí vai ser um despertar. Você vai conseguir identificar muito mais coisas da sua história e também a tomada de ação, que é a ação ali que nos leva ao resultado. E é esse o objetivo, é isso que eu quero visualizar aqui com vocês. Bom, eu acho que eu respondi a maioria aí das perguntas de vocês, gente. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma. Não, foi isso mesmo. Uma informação aí para a gente fazer um fechamento sobre a questão de intestino antibiótico, de corticoide e tudo mais, é um ponto bem importante. Após o uso de antibiótico, pode acontecer quadros de diarreia porque mexeu nessa microbiota, nessa bactéria, nesse grupo de bactérias que vivem dentro do corpo. Para eliminar o ruim, mexe em tudo. E nesse momento,
a grande maioria dos casos, nesse momento, há um grande crescimento de fungo se a alimentação não estiver certa. E o certo não é reeducação alimentar, não é só pratinho colorido, não é um pouquinho de cada coisa. É o passo a passo de um alimento que o seu corpo consegue digerir bem. Alguém colocou ali, amendoim pode? Não, amendoim é um alimento de dificílima digestão. Numa fase que, por exemplo, você tomou um antibiótico, não é para entrar com uma receitinha que vai a amendoim, por exemplo. Tá? Assim como não é para entrar com um alimento, apesar de parecer ser saudável a receitinha e tudo mais, mas isso não favorece aquele momento a fase de recuperação. Por isso que o nome é terapia, é um ciclo nutricional que é de nutrientes, que é para você deixar o seu corpo ali num processo mais leve, tá? E dá certo esse processo, e o nosso corpo é tão maravilhoso que depois você pode sim se expor a outros alimentos, se expor aos alimentos que você se afasta durante a terapia nutricional, de forma, claro, em ciclos, e o seu corpo responde bem, gente. Ele responde, nosso corpo ele foi feito para digerir alimentos, para responder bem a alimentos e não o contrário. Uma pessoa que tem intolerância a um montão de alimentos, isso é um sinal de um intestino que está desconstruído, que está sem bons inquilinos, que está enfraquecido. Então precisa dar essa devida atenção a ele. Para entrar no desafio, link no perfil, tá? Olha, até rimou. Dia 18 começamos. Então vamos com tudo para o nosso desafio em conjunto, tá? Faça a sua inscrição. E aí vocês receberão as informações no e-mail. Tem que olhar a caixa de spam, porque às vezes vai para lá. E convida também alguém que faça parte aí da sua família, uma amiga, um amigo, porque é legal fazer isso em conjunto com pessoas, com alguém que você se relaciona para impulsionar. É claro que a gente não pode obrigar o outro a ser saudável, a ter boas escolhas. A gente pode impulsionar. Se o outro abraçar a ideia, melhor ainda, tá? Então é esse o objetivo. Então, amanhã a gente dá sequência aí nos conteúdos do Explicando a Síndrome Fúngica e hoje à noite tem live também de novo, aí o Encontro com Bem Nutridas, que é uma entrevista que eu faço com pessoas que estão no método, que talvez tenham uma história parecida com a sua, que é legal a gente escutar a história do outro, ver como que está sendo o processo de recuperação, para você ver se faz sentido para você todo esse conteúdo que eu exponho aqui e eu espero que faça de coração. Um grande beijo para vocês, ótimo dia e até mais tarde.